E você sabe, toda semana, Carlos André comenta os textos de redação, comenta também textos do ponto de vista do repertório sociocultural, textos importantes, por exemplo, para que você possa escrever bem e possa ler bem. Antes de começar o comentário de hoje, eu preciso dar aquele alerta que é fundamental. Inscreva-se no canal da língua portuguesa do Brasil. Inscreva-se aqui no nosso canal Carlos André para que você veja todos os dias os nossos vídeos. Por falar em vídeo, também faça comentário, curta esse vídeo, faça comentário, chame os seus colegas também para o nosso canal, diga a eles, ó, todo dia vai haver vídeo aqui para que você possa conhecer, de repente tirar alguma dúvida. Pode observar que nos vídeos anteriores eu tirei dúvidas dos alunos. Você sabe, nós temos um Responde também. Portanto, é assim. Aqui no canal da Língua Portuguesa, você não fica desamparado em nenhum dia sobre a última flor do Lácio, sobre a língua portuguesa. E não se esqueça também em relação ao sininho, né? Porque se você assim fizer, você todos os dias receberá a notificação para os nossos vídeos. Pode ser assim? Tranquilos? Então vamos comentar hoje um texto. E o nosso comentário de hoje é sobre como fazer uma conclusão por proposta de intervenção social. Você sabe como fazer? Olha, você sabe, o Exame Nacional do Ensino Médio exige isso como um dos critérios de competência. Um dos critérios básicos, assim, critério 5, competência 5, é fazer um texto por finalização em relação à proposta de intervenção social. FGV também faz isso. Então, veja, do Enem até a FGV. A FGV, por exemplo, fez o concurso público do Tribunal de Justiça aqui do estado de Goiás. Qual foi o critério? Proposta de intervenção social. E para a sua vida, para a sua argumentação, para escrever seus textos, é fundamental que você tenha a lógica da proposta de intervenção social. E o que seria essa lógica de proposta de intervenção social? É bom lembrar que quando se fala em conclusão, o próprio nome já diz, é o ato de concluir, é por termo algo. É possível fazer simplesmente uma síntese, um resumo daquilo que foi colocado, daquilo que em tese você argumentou, que foi a sua proposta, inclusive, em termos de tese. Agora, e se, de repente, em vez de apenas fazer o resumo, em vez de apenas você sintetizar, você fizer uma proposta para os argumentos que você colocou no seu texto? Não fica melhor? Parece, é por isso que se analisa muito a proposta de intervenção social, é que a intervenção social dá mais autoria, sabe? Toda pessoa que faz uma proposta de intervenção social, ele se sente até mais importante em relação ao texto, porque aquela proposta de intervenção social pode ser usada para resolver um problema. Quantas vezes nos Estados Unidos os alunos lá fazem proposta de intervenção social e de repente aquela proposta de intervenção social, num caso, que lá eles chamam de case, passa, por exemplo, a ser patenteada, vira produto. Por esse motivo, nós precisamos saber fazer proposta de intervenção social. E o próprio Exame Nacional do Ensino Médio dá a nós algumas orientações com base em alguns livros. Eu quero mostrar a você em que livros se estabelece a lógica da proposta de intervenção social. Por exemplo, este livro que está aqui, né, que é o Exercício de Cidadania e Direitos Humanos, as funções da competência 5 na redação do Exame Nacional do Ensino Médio, feito pelo SEBRASP, pelo CESP, com subsídios para qualificação de avaliadores, embora seja especificamente ligado a avaliadores da redação, ele dá um norte extraordinário nessa lógica da proposta de intervenção social. É preciso ter repertório, é preciso conhecer a Constituição da República Federativa do Brasil, é preciso conhecer também os parâmetros curriculares nacionais, a BNCC, que é a Base Comum Curricular Nacional, isso tudo auxilia a fazer uma proposta de intervenção. Aí, então, o que essas obras dizem? Para fazer uma proposta de intervenção, o que você faz depois de ter argumentado? Agente, que é aquele que executa a ação, você vai dizer assim, ó, quem é que vai executar a ação que eu estou pedindo para que seja executada? Qual é a ação, exatamente? Qual é o modo, qual é o meio para que dê execuibilidade? De que maneira essa ação passa a ser execuível? Qual o efeito? Quer dizer, para que isso vai acontecer? Qual que é a finalidade? Qual que é a objetividade? Então veja, ó, primeiro eu tenho o agente, eu preciso conhecer efetivamente quem vai fazer. Mas fazer o quê? Esse o quê é a ação. Por meio de quê? Para que fique execuível a coisa. Qual é a lógica de execuibilidade? Ou seja, efetivamente, por meio de que coisa a sua ação vai se materializar? E por fim, qual que é a finalidade da sua ação? Bem, um último ponto que tem sido muito comum nas propostas de intervenção social, isso é muito interessante, é o famoso detalhamento. Um texto tem que ter
detalhamento em termos de proposta de intervenção. E como é que há esse tal de detalhamento? E o que é o detalhamento? Detalhamento é a ação de detalhar. Quando se fala em pensamento, a ação de pensar. Então, detalhamento é a ação de detalhar. E de que maneira ocorre essa lógica desse detalhamento? Então, imagine que eu coloque lá um determinado agente. E aí, eu explico, observe que detalhe interessante, eu explico o que esse agente faz. Então, por exemplo, o Ministério da Educação. Você coloca lá, vírgula, que é ligado ao governo federal e é responsável por desenvolvimento das políticas públicas brasileiras, vírgula, o que você fez? Você detalhou. Você pode detalhar a ação, pode detalhar o agente, pode detalhar o meio, pode detalhar a finalidade, o que você quiser. Esses 4 itens que eu acabei de colocar, mas eles têm que ser detalhados para que a sua proposta de intervenção social seja nota máxima, não só no Exame Nacional do Ensino Médio, como nos concursos públicos em geral, na FGV, mas importante é para a sua vida. Vejamos aqui uma proposta para que você possa perceber como foi no slide que nós temos aqui, uma boa proposta de intervenção social. Aliás, vamos julgá-la. Será que de fato ela é boa? Veja, um aluno nosso aqui do Instituto Carlos André. Infere-se, portanto, que o MEC, observe, MEC é o agente, deve promover a democratização das tecnologias de informação e comunicação nas instituições de educação brasileira. O que é isso? A ação. Qual é o meio? Por meio de investimentos em infraestrutura informacional, travessão, computadores, rede de internet gratuita, treinamento online para o desenvolvimento de sistemas de informação. Então, olha que detalhe interessante. Quando eu falo por meio de investimentos em infraestrutura informacional, esse aluno que está aqui, a tendência é que ele possa efetivamente demonstrar, quem não sabe, o que seriam esses investimentos em infraestrutura, exatamente demonstrando aqui. Ele fala assim, olha, se você não sabe, eu vou dizer a você o que é isso. Computadores, redes de internet gratuita, treinamento online para o desenvolvimento de sistemas de informação. Isso é o detalhamento de quê que ele fez aqui? Do meio. Mas poderia, por exemplo, detalhar o MEC, que é a ação. Poderia detalhar o agente, né? Poderia detalhar a própria ação, que é promover. Poderia detalhar a finalidade, que vem aqui, a fim de que os estudantes sejam aptos a participar ativamente da economia virtual. Notou? Nessa proposta, até aqui, até esse ponto, eu já posso afirmar o seguinte, houve aqui uma proposta de intervenção social extremamente eficaz. Já imaginou? Se você, por exemplo, criasse, sei lá, o filho, se você com o seu irmão fosse no dia a dia, né, ou de repente no trabalho, se as pessoas pudessem efetivamente compreender que proposta tem que ser assim, isso é cultural nos Estados Unidos. Qual é a ação que você indica? Quem é o agente para essa ação? Qual é o meio? Qual é a finalidade? Detalhe um deles para que fique mais claro a mim. Pronto. Isso é cultura. Repito, isso é cultura, cultura de eficiência em termos de promoção e desenvolvimento de um determinado país. Por isso, aqui no Carlos André Comenta, hoje o comentário foi como fazer uma proposta de intervenção social. Como concluir um texto assim. Isso posto, quero dizer a vocês, mais uma vez, não deixe de se inscrever no nosso canal. E o resto, você já sabe. Até a próxima. Carlos André Comenta. Avante!